O calvinismo não é pentecostal. Para falar de calvinismo ou de qualquer assunto, a pessoa precisa ter pesquisado, analisado, estudado, ter aprendido a respeito daquele assunto. A respeito do calvinismo, não é tão fácil você poder falar sobre isso, tem que estudar muito. E eu não me proponho a fazer essas pesquisas tão extensas assim. Só para você ter ideia, as Institutas, a obra principal de João Calvino, não cabe, só ela não cabe na maior parte das bibliotecas pessoais. Não cabe, é imensa essa obra de João Calvino. Mas eu fui muito ajudado, porque assisti no YouTube um vídeo, mensagem do pastor reverendo Augusto Nicodemos. É um homem que eu admiro muito, uma capacidade muito grande, um conhecimento profundo a respeito principalmente do calvinismo. Ele foi professor e diretor de seminário, ele tem uma larga experiência na área teológica e no ensino teológico. E agora tem um programinha, Poucas Palavras, que leva a chancela da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele, reverendo Augusto Nicodemos, falando, autorizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil sobre o calvinismo, que é a doutrina básica adotada por eles. Isso me ajudou muito. Com relação às diferenças entre o calvinismo e o pentecostalismo, eu ouvi, prestei atenção e anotei alguns pontos. E ele é muito interessante, o reverendo Augusto Nicodemos. Ele diz que o calvinismo, que tem 500 anos, foi, de certa forma, um pouco modificado na Confissão de Westminster, que veio cerca de 150 anos depois, lá por 1670, por aí, na Inglaterra e na Escócia. A Igreja Presbiteriana veio de lá e também essa influência calvinista na Inglaterra, na Escócia, se fez sentir também no Novo Mundo. As colônias inglesas fundadas nos Estados Unidos, com as quais os Estados Unidos começaram, o nome Estados Unidos da América foi um nome dado àquele conjunto de províncias, 13, que foram fundadas pelos puritanos, que adotavam uma prática muito rigorosa de vida e, na maior parte, a doutrina calvinista. E então ele, reverendo Nicodemos, diz que o presbiterianismo tem alguns pontos diferentes do calvinismo, claro, porque veio 150 anos depois. E se a gente for verificar o presbiterianismo de hoje, tem muitos pontos diferentes da Confissão de Westminster, que é o documento básico de fé dos presbiterianos, que se dizem reformados e calvinistas. No entanto, apesar de haver algumas diferenças, o fundamento é totalmente idêntico, eles se baseiam no calvinismo. Então, esses 5 pontos que eu queria focalizar aqui, mencionados pelo reverendo Nicodemos, de diferenciação entre o calvinismo e o pentecostalismo, ele começa com o chamado pastoral. Para todos os calvinistas tem que haver um bom preparo intelectual, teológico dos líderes, dos pastores. E o movimento pentecostal exatamente começou sem esta profunda preparação teológica, porque o movimento pentecostal se baseou muito no Pentecostes, nos dons espirituais e no impulso
de cada pessoa para sair e pregar o evangelho. Cada pessoa pregava o evangelho, se tornava um líder, um obreiro e podia ser um pastor sem ter passado por um seminário. Então ele diz que isso é uma diferença. Evidentemente eles não aceitam isto e por causa disso o calvinismo ficou muito travado como influência. Hoje representa apenas uma pequeniníssima parte de todo o meio evangélico no mundo todo. Mas é uma diferenciação e ele focalizou isso como que calvinistas não aceitando que uma pessoa sem curso teológico possa ocupar uma posição de liderança, um pastoreio de uma igreja. E no movimento pentecostal isso é perfeitamente aceito, porque a pessoa pode ser um autodidata, estudar por si só e conhecer profundamente a Bíblia sem ter passado necessariamente por um seminário, ou como ele mesmo menciona, sem ter estudado grego, hebraico, história, filosofia e etc, etc. É possível a pessoa ser um líder, um bom obreiro e um bom pastor e num novo movimento pentecostal. Isso é aceito sem que tenha passado pelos bancos de um seminário. No calvinismo, isso é inadmissível. O segundo ponto é o batismo com o Espírito Santo. Ele diz que os pentecostais aceitam, adotam que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. E os calvinistas dizem que não aceitam isto. Cada pessoa, quando é batizada, inicialmente, eles nem chamam o batismo nas águas, é batizada, ela também já recebe o Espírito Santo. E aí a coisa complica bastante, é duro de a gente aceitar uma coisa dessas, e é evidente que eu não sou, nesse sentido calvinista, não sou mesmo, mas é duro de aceitar que uma criança... Lá eles batizam crianças. As igrejas reformadas batizam crianças. É a herança do catolicismo. Batizam crianças. E quando a pessoa é batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já é batizada com o Espírito Santo também. É duro de aceitar isto. Os pentecostais dizem, não, é uma experiência diferente, uma segunda bênção e totalmente... É uma bênção totalmente diferente, marcante, com finalidades diferentes, totalmente bíblica, cheia de exemplos na Bíblia e de exemplos aos montes em nossos dias, na nossa vida pessoal. O calvinismo não aceita isto. O terceiro ponto é o dom de línguas. Segundo ele, isso foi só para aquela época, já foi extinto e não há mais isso. E o meio pentecostal, as línguas estranhas continuam a estar na Bíblia, ser para nós cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, enquanto teoricamente não é a prática de todos os calvinistas, mas teoricamente eles não aceitam. Dom de língua não existe, acabou, isso aí não existe. E é interessante, eles conseguem ignorar esse fato insofismável que é essa multidão de milhões e milhões de pessoas batizadas com o Espírito Santo e falando em línguas estranhas no mundo inteiro. Eles dizem que isso não existe, isso já passou, era só para aquele passado da igreja primitiva. O quarto ponto é o culto. Ele diz que o culto pentecostal é muito emotivo, baseado em experiências e operações do Espírito ali. E o culto calvinista é centrado na palavra. Olha, a palavra... Um culto pode existir sem palavra nenhuma. Um culto segundo a Bíblia é aquilo que se dá para Deus, é a exigência de Deus no segundo mandamento. O primeiro é adorar a Deus e o segundo é dar culto a Ele e a nada mais. Culto a Deus. O culto segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 14, pode ser sem pregação nenhuma. O Espírito revela, a pregação vem desde aquela maneira. O culto é o que se dá a Deus, não é o que se recebe. A edificação da palavra faz parte do culto, mas não é a única coisa do culto. O culto não é centrado na palavra. O culto bíblico
é a expressão de um povo que adora a Deus e dá para Deus gratidão, glorificação, exaltação, louvores, ofertas, etc, etc. O culto é o que se dá para Deus. Então, essa ideia de que o culto é centrado na palavra é coisa lá da época de Calvino e é duro de aceitar pela Bíblia, é muito diferente do que nós entendemos pela Bíblia. E o quinto ponto é profecia. Segundo ele, os pentecostais aceitam que Deus se revela, que Deus opere, que Deus fale, que mostre coisas, e o dom de profecia está vivo hoje, como sempre, segundo os pentecostais. E segundo o calvinismo, como relatado pelo pastor, não existe isso. Deus já se revelou completamente na Bíblia. Profecia é só a Bíblia. Não existe mais qualquer revelação extra de Deus, qualquer coisa a mais. Bom, isso também é ignorar a quantidade imensa de revelações que Deus tem dado em sonhos proféticos, em palavras proféticas, visões e revelações. Claro que isso precisa ser entendido, aplicado, discernido, aproveitado, estar de acordo com a Bíblia, mas é um fato, é uma realidade que não se pode negar. E segundo ele, o calvinismo clássico nega tudo isso, não existe. Nada disso não existe, profecia só da Bíblia. Bom, por esses 5 pontos relatados por ele aqui nas poucas palavras, e talvez eu com menos palavras ainda, quero contestar. Nós somos pentecostais, estamos dentro da Bíblia, e o calvinismo de 500 anos atrás, muito útil para aquela ocasião, está muito defasado do que Deus está fazendo, do que a Bíblia revela, e é inaceitável. No mínimo, é inaceitável para um cristão sério e que quer ser espiritual. Agora, eu só queria acrescentar o seguinte: parece que essa colocação teórica, clássica do calvinismo ignora que, por exemplo, no Brasil, 90% de todo o povo evangélico, em todas as denominações, aceita o batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas. E ignorar isso é ignorar uma realidade imensa. E depois, o outro ponto que eu queria realçar é que, evidentemente, essa colocação calvinista passa ao largo do, talvez, no meu entender, maior avivalista de todos os tempos, o reverendo Finney. Charles Finney era presbiteriano, autor de uma teologia sistemática, pregava o batismo com o Espírito Santo, foi o maior pregador do batismo com o Espírito Santo, Charles Finney, avivalista, cheio do Espírito, de poder, dons sobrenaturais, revelação de Deus, profecias, era presbiteriano. E a partir dele, os Estados Unidos foram mudados. Parece que essa colocação de um calvinismo clássico ignora totalmente esse que eu considero, para mim, o maior avivalista de todos os tempos, o pastor presbiteriano, reverendo Charles Finney, nos Estados Unidos. Pois o calvinismo não é pentecostal, nós somos pentecostais, e o calvinismo, dessa forma como é colocado, é totalmente inaceitável.